pegar então o carboidrato, que está a molécula de glicose, né? Para ressintetizar ATP, o que tem que acontecer com esse carboidrato? Nós, didaticamente, podemos dividir em fases, em estágios. O primeiro estágio é chamado de glicólise. Então, quando eu falar glicólise, significa que a molécula de glicose, uma molécula de glicose, formaram duas de piruvato. Isso aqui é glicólise. Significa transformar a glicose em piruvato. E note que a glicose, né, sendo diretamente utilizada ou vindo da quebra do glicogênio. Lembra lá da glicogenólise? Feita lá no fígado, quebra do glicogênio? Ó, pode ser para formar glicose. Nós vimos aí diversos hormônios que faz isso. E essa glicose virando duas moléculas de piruvato. Então isso é glicólise. A glicólise ocorre no citosol, no citoplasma da célula. O segundo estágio é o ciclo do ácido cítrico. Ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico é, primeiro, o piruvato tem que ser convertido em acetil-CoA. Lembra lá que acetil-CoA todas as vezes converte para ela. E acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico. O terceiro estágio é a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Cadeia transportadora de elétrons mais ciclo do ácido cítrico está lá na mitocôndria. Pessoal, guardem isso. Falou ciclo do ácido cítrico, falou cadeia de transporte de elétrons, nós estamos falando de mitocôndria. Por quê? Oxidação. Lembra que nós falamos isso? Oxidação da acetilcoenzima A. Aí, oxidação. Oxidação ocorre em uma organela chamada mitocôndria. Então, mitocôndria, oxidação. Isso aí tem que estar assim, claríssimo na sua cabeça. Tá? Produto final, né? Formou ATP e água, né? E formou o CO2. Nós vamos ver como é que CO2 é formado. Outra forma é essa aqui. Né? Então aqui são os estágios. Tem que passar pela glicólise, ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons. Para produzir ATP, de duas formas. Uma rápida, que é anaeróbica. Isso aqui de glicose para piruvato é rápido. Forma ATP? Forma. Tá vendo oxigênio aqui? Não, tá no citosol. E a outra forma é aeróbica. A aeróbica tá lá na mitocôndria. Mitocôndria é oxigênio. Né? É mais lenta a produção de ATP, tá? Porém, vocês vão ver que é uma quantidade grande. Então tá aqui. Glicólise para piruvato, forma ATP? Forma. Ocorre no citosol, é anaeróbio. O piruvato tem que ser convertido para acetilcoenzima A, aí a gente já está dentro da mitocôndria, que é a mitocôndria. Tem que ser convertido para acetilcoenzima A para entrar no ciclo do ácido cítrico e cadeia transportadora de elétrons, formando ATP e água. Olha o oxigênio aí, ó. Olha o oxigênio aqui, ó. Então, dentro da mitocôndria, né, é que utiliza o oxigênio para oxidar, né, a acetilcoenzima A. Legal. Vamos dar uma olhadinha mais de perto, dar um zoom na glicólise. Se eu estou falando de glicólise, é anaeróbia, estou falando de uma molécula de glicose formar duas de piruvato. Vamos dar uma olhadinha aí em algumas etapas. Claro que nós não vamos pegar aqui ponto por ponto, detalhes, até porque não é nem o objetivo do curso. O que eu quero te passar é o essencial, foi essa a minha promessa. Mas aqui o que vocês estão vendo é o seguinte, esses números são essas enzimas. Tá? Então, de 1 a 10, número 1, a hexoquinase. Na presença da hexoquinase, a glicose é convertida em glicose 6-fosfato. Tá? Na presença da glicose 6-fosfato isomerase, a glicose 6-fosfato é convertida em frutose 6-fosfato e assim por diante. Quero destacar aqui alguns detalhes de glicose a piruvato, alguns detalhes da glicólise. Primeiro detalhe, o objetivo é formar ATP. Professor, mas aqui parece que tem algo errado. Porque quando passa de glicose para glicose 6-fosfato, o ATP está sendo quebrado. Como assim quebrado?
Opa, para eu formar glicose para glicose 6-fosfato, eu utilizo ATP. Ué, professor, mas a ideia não é produzir ATP e aqui eu estou utilizando ATP? Sim, faz a conta aí, você está utilizando uma molécula de ATP. E tem sentido, né? Glicose 6-fosfato, ó. Adicionou um fosfato na glicose. Da onde tirou esse fosfato? Do ATP. Então, utilizou uma molécula de ATP. Nessa fase aqui, frutose 6-fosfato para frutose 1,6 difosfato. Ela já tinha um fosfato, adicionou mais um difosfato. Utilizou outra molécula de ATP. Professor, mas eu não estou entendendo porque ao invés de produzir ATP, está utilizando ATP? Sim, mas calma. Vê bem, essa molécula aqui, ela se quebra em duas moléculas. Tá? Então agora a gente tem duas vias. Então uma molécula de glicose formou duas moléculas. Tá? Não esqueça isso, que isso aqui é importante depois para as nossas contas. Nessa fase aqui, na formação do 1,3 difosfoglicerato, já acontece formação de NADH mais H. A gente vai falar isso com calma para vocês. Aí esse NADH mais H vai para a cadeia transportadora de elétrons. Guardem só essa informação por enquanto. Opa! Nessa fase aqui, já acontece o contrário. Quando 1,3 difosfoglicerato é convertido em 2-ácido 3-fosfoglicerato, não preciso decorar o nome dessas moléculas, né? Tem ressíntese de ATP, ó, ADP formando ATP, ó. Contrário, né? Aqui é ATP formando ADP, aqui é ADP formando ATP. Um de cada lado. São duas moléculas, um de cada lado. Opa, então aqui sim produziu ATP. Né? Vamos adiante. Nessa fase aqui do 2-fosfoenolpiruvato. Fosfoenolpiruvato, sendo convertido em duas moléculas de piruvato, mais formação de ATP. Ah, vamos fazer as contas? Produziu 1, 2, 3, 4 ATPs e utilizou quanto ATP? 2. Então teve um ganho líquido de 2 moléculas de ATP. Então quando a glicose é convertida em 2 moléculas de piruvato, formam-se 2 moléculas de ATP. Pouquinho, né, professor? Pouco. Mas está formando ATP por uma via rápida. Né? É útil. Qual a diferença entre o uso da glicose a partir da circulação, essa via aqui, ou da glicose a partir do glicogênio intramuscular? Lembra lá da glicogenólise, quando nós falamos do glucagon, por exemplo? Glicogenólise, lise quebra do glicogênio em glicose. O glicogênio vira glicose 6-fosfato. Né? Se isso aqui acontece, na fibra muscular isso acontece, glicogênio para glicose 6-fosfato, ó, seguiu na via. Tem diferença? Tem diferença. Se for a partir da glicose para piruvato, formam 2 ATPs. Por quê? Utilizou 2 ATPs, essa fase aqui é chamada fase de investimento. Então, investiu 2 ATPs e formaram 4. Portanto, produziu saldo de 2. Se for a partir do glicogênio, pulou essa etapa. Então, tem investimento de só 1 ATP para formação de 4. Então, teve um ganho líquido de 3 moléculas de ATPs. Então, a partir da glicose, 2 ATPs. A partir do glicogênio, 3 moléculas de ATPs. E não é à toa, né, que a distribuição dos carboidratos no nosso corpo, então uma pessoa normal, aí, em torno de 70 quilos, um ser humano médio, normal não, médio, em torno de 70 quilos, tem em torno de 503 gramas de carboidratos. Esses carboidratos têm a capacidade de gerar 2.000 quilocalorias. Como que está a distribuição? Glicose plasmática, glicose circulando no sangue, 3 graminhas. Pouca glicose. Glicogênio hepático, 100 gramas. E o grande armazenamento de carboidrato, glicogênio muscular, 400 gramas. Então, grande parte dos carboidratos do nosso corpo é glicogênio. Só 3 gramas que é glicose direta. E grande parte do glicogênio está armazenado já direto no músculo.
E daí a gente consegue entender por que a fadiga muscular está diretamente relacionada com o glicogênio. Deus colocou uma grande quantidade de glicogênio no músculo, porém, se esse glicogênio acabar, né, se esse glicogênio for depletado, entra em fadiga muscular. Lógico, fonte rápida e mais acessível de ATP, a partir do glicogênio forma 3, da glicose só 2. Então tá aqui, músculo, né, glicogênio, aqui um detalhe, hein? Dá uma olhadinha, observa com calma. Glicogênio no músculo, glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato entra para cá, para produção de energia. No fígado, glicogênio, glicose 6-fosfato, igualzinho no músculo. Só que a glicose 6-fosfato é glicose com fosfato. Pode perder um fosfato e formar glicose. Isso aqui no fígado. É onde o glucagon atua, no glicogênio hepático. Quando o glucagon atua no glicogênio hepático, esse glicogênio é quebrado em glicose e vai para a corrente sanguínea. Músculo é egoísta. O glicogênio dele é só para ele, para produzir energia para ele. Fígado não, fígado é de boa. O glicogênio dele serve inclusive para abastecer o sangue de glicose e as outras células têm glicose. Mas como é que pode isso? Tudo é enzima, proteínas. Nós não falamos lá nos fundamentos que funciona através de proteínas, né? E as proteínas são enzimas. Olha lá, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui uma célula hepática. Glicogênio sendo convertido em glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, igualzinho na célula muscular. Só que no fígado eu tenho a fosfatase. Mais especificamente, glicose 6-fosfatase. Ase quebra. Quebra quem? Quebra a glicose 6-fosfato. Quebra o que da glicose? Tira o fosfato. E aí, se eu tiro o fosfato da glicose, vira glicose. E a glicose vai para a corrente sanguínea. Então, o fígado expressa essa enzima. Por isso que a glicose, o glicogênio do fígado, chega a virar glicose. No músculo não, o músculo não tem a glicose 6-fosfatase. É por isso que a glicose 6-fosfato do fígado inevitavelmente vai para a formação de energia. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!